Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no episódio de hoje vamos falar sobre procrastinação. Será que tudo é procrastinação? Ou parte do que você chama de procrastinação é você querendo ser perfeccionista? Ou até pior, o que você chama, te insulta de procrastinação, na verdade é você sendo muito exigente consigo mesma. Pois é, tem já um episódio aqui no podcast que fala sobre a autocobrança da mulher expatriada, mas hoje a gente vai falar sobre procrastinação, para você identificar um pouco melhor o que é isso, por que acontece e como que a gente pode mudar esse rolê, certo? Então vamos lá. Você já deve ter se pego pensando em uma lista gigante de afazeres. E vou te falar, não é só você que acaba deixando várias coisas de lado no final do dia, coisas sem fazer. Eu fui olhar, checar algumas informações de quantas decisões a gente toma em média em um dia. E pasme, mulher, são mais de 35 mil escolhas, sendo que só 200 já são só em volta em relação à comida. O que eu vou comer, como eu vou cozinhar, imagina! E aí não é à toa que você fica com uma fadiga gigante com relação a tocar seu dia e fazer as coisas. E olha, vou ser sincera pra ti, eu mesma. Nossa, eu tô numa fadiga mental, mas quando eu vou no automático muitas vezes me julgar dizendo eu tô procrastinando, aí eu pego e olho assim, mas pera lá, o que eu fiz essa semana? Olhar para a lista do que você fez e não a lista do que você deixou de fazer. Por quê? Se a sua to-do list, sua lista de afazeres é gigante, com certeza você vai deixar coisas em aberto no fim do dia, nossa, a cobrança vai ser muito gigante. E isso não só comigo, né? Mas deixa eu terminar um exemplo meu. Eu pensei assim, nossa, eu tô muito cansada e tô com a minha cabeça ali uma fadiga de tanta escolha que eu já fiz. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu não tô rendendo essa semana. Aí eu fui fazer o exercício que eu falo pra você, mulher expatriada, fazer, né? Porque minhas clientes em terapia, eu falo os exercícios, mas vocês não fazem. Não é, eu não só falo, casa de ferreiro, o espeto não é de pau, tá? Eu também faço. E aí eu comecei a fazer o exercício, que é o quê? Pera, eu realmente não tô rendendo essa semana? O que eu fiz essa semana? Aí eu pensei, segunda-feira eu tava em Portugal. Segunda-feira eu tava atendendo, resolvendo burocracia. Segunda-feira eu peguei um voo à 1 da manhã. Eu cheguei, quer dizer, peguei um voo às 10h30 da noite. Cheguei na Irlanda em casa, era 2h30 da manhã. Dormi das 3 da manhã até umas 9. Aí eu tive atendimento o dia inteiro. Tinha conteúdo pra fazer, tinha, nossa, mensagem pra responder, um monte de coisa. A casa, uma bagunça, as minhas malas, meu escritório tava de perna pro ar. E eu sou aquela pessoa que não consegue resolver trabalhar se o meu escritório tá muito bagunçado. Não consigo, por isso que eu deixo sempre arrumadinho. E aí eu fui fazendo a lista de todas as coisas que eu tinha feito essa semana. E aí, é claro, para surpresa de 0 pessoas aqui que estão me escutando, mas para boa lembrança do meu eu e eu mesma, eu me lembrei que não é à toa que eu tô com uma fadiga mental. É uma mentira o que meu cérebro tá me dizendo que eu não fiz nada, que eu não rendi essa semana. Na verdade, a minha lista tá bem cheia. Ah, inclusive, não posso deixar de colocar aqui que eu fiquei doente, né? De domingo pra cá, eu fiquei doente. E aí, outra coisa que eu tava jogando na minha cara é: Ô, Joyce, viu? Você não gravou o podcast. Não gravou. E aí, eu já fui me chicoteando. Já fui me chicoteando. Falando, nossa, eu tô procrastinando. Tô procrastinando. Mas assim, quando eu fiz o exercício de tudo, da lista do que eu fiz e não olhando da lista do que eu não fiz e não dei conta, pera lá, eu dei conta de muita coisa e tinham justificativas plausíveis para o que eu não fiz. Por exemplo, o gravar o podcast, não só eu tava com gripe, fazendo os atendimentos, tudo que eu tinha que fazer, mas também eu tava com uma voz de taquara rachada. Deus é mais. Não sei se você me acompanha no Instagram, tu pôde ver. Ou se você teve atendimento comigo essa semana que passou. Eu tava com uma voz desse jeito, assim. Tava muito assim. Enfim, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você coloque para você se realmente você tá procrastinando ou se você, mais uma vez, tá se cobrando de uma super performance, tá sendo a sua carrasca que te critica e fala tudo que tá
faltando fazer, ao invés de ver tudo o que você já fez, certo? E aí eu trouxe uma definição. Uma definição simples do que é procrastinação. Procrastinação é adiar o que importa, mesmo sabendo que isso terá consequências no futuro. Quando a gente pensa em perfeccionismo, perfeccionismo é a paralisia e a procrastinação é o resultado, a fuga. Vou repetir então. O perfeccionismo é quando a gente congela e fala: se for para fazer desse jeito mal feito, nem vou fazer. Ou, eu nem tenho as ferramentas certas para fazer isso daqui, então deixe para depois, não vou fazer agora não. Mesmo sabendo que tem muitas consequências. E aí, a procrastinação é o resultado, ou seja, quando você deixa para depois e aí você foge. Foge, 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 foge. Entendeu? Então, assim, pensando no peso da procrastinação de você que mora fora do Brasil. Eu vou descrever a tua vida, mulher expatriada. Você não tem uma rede de apoio aqui perto. Você não tem seu pai, sua mãe, para você correr para jantar ou ir no almoço de domingo, ou deixar as crianças para você resolver uma burocracia. Ou até mesmo se você não é casada ou não tem filhos, você não tem ali o colo da sua mãe ou aquela rede de apoio de fim de semana ou seus amigos para se divertir. Aqueles amigos, sabe, mais chegados que um irmão, aqueles amigos que você conhece há 20 anos, que só de olhar no olho você já sabe, né, o que tá pensando, o que tá rolando. E o que isso tem a ver com procrastinação? Porque, mulher, a tua vida de mulher que mora fora do Brasil, ela é cheia de obrigações. Uma lista gigante, onde fica muito claro que se você não fizer, se você não der conta de resolver aquela lista de pendengas, de responsabilidades, você vai se ferrar. Não vai ter outra pessoa para te ajudar e fazer isso. Então aí o que acontece? Você tem uma lista muito maior do que a grande maioria das pessoas. Você se cobra muito mais porque as consequências são muito maiores. Então aqui quando eu falei que procrastinar é adiar o que importa, mesmo sabendo que isso pode te trazer consequências, você que mora em outro país, que as suas contas são em euro, muito provavelmente sua família não tem como cobrir as suas contas se um dia você não conseguir pagar seu aluguel, que você fala em outra língua, né? Que o país que você mora é em outra língua, as burocracias, que o país que você mora longe da sua família, que não tem como você pegar um Uber e tá na casa da sua melhor amiga, que você, provavelmente, se você tá num relacionamento, esse homem ou essa mulher é praticamente toda a sua rede de apoio e não apenas um relacionamento amoroso, ocupa assim um espaço onde é o seu ombro para chorar, é a pessoa que você confia, é quem vai fazer a mudança de casa com você, é quem vai te ajudar ali num desafio que você tem profissional e você tá com uma dúvida de como agir. Percebe? Então, quando a gente olha a intensidade da vida da mulher expatriada, as obrigações e os afazeres, eles são muito maiores em quantidade e também em peso. E se deixar de fazer alguma coisa, muito provavelmente o impacto na sua vida será muito grande. E aí, por isso também que vem uma cobrança gigante. Tá fazendo sentido aí? Tá fazendo? Então, vou aproveitar e te lembrar que na sua plataforma preferida que você está escutando esse episódio, aqui embaixo você consegue comentar. E você também consegue no Spotify colocar 5 estrelas aí pro nosso podcast Expatriado na Terapia, que é o único podcast voltado para mulheres que moram fora do Brasil, onde uma psicóloga terapeuta tá falando. Beleza? Então, vamos valorizar esse momento e valorizar a nossa comunidade. Muito bom. E aí, seguindo. Então, tem todas essas questões: idioma, adaptação, burocracia, rede de apoio que não existe, contas em euro, BO em alemão, né? Agora tô cheia de cliente em alemão. Gente do céu, sei muito bem. E aí, percebe que o seu cérebro tem muito mais chance de ter mais de 35 mil decisões que tenham que ser tomadas no dia. E aí essa fadiga decisória, essa sobrecarga no seu cérebro, não é natural. Não é natural. E você precisa fazer algo sobre. E aí se você é a primeira a levantar e se criticar, imagina como que não fica esse BO. Imagine, certo?
E além de tudo, tem um peso emocional por trás da procrastinação. Ela não é preguiça, ela é uma emoção. Quando a gente está procrastinando algo, tem sentimentos envolvidos. Você não é por safadeza, por preguiça que você deixa de fazer alguma coisa. Tem um sentimento envolvido e muito provavelmente ele faz você agir com evitação. Ou seja, você deixa de fazer uma coisa porque tá com medo de errar, medo de não ser boa o bastante, medo do julgamento da sua família no Brasil, do julgamento das pessoas que vão julgar o idioma, o seu vizinho, que é nativo na língua ali, dele te julgar. Ou a pessoa que você está indo lá resolver a burocracia te julgar que você é imigrante, está falando errado, com sotaque. Pessoal, esses sentimentos fazem você evitar fazer o que você gostaria de fazer. Ou seja, tem uma razão pela qual, uma razão emocional que você acaba deixando de fazer, acaba procrastinando, certo? E aí eu quero te convidar realmente a uma reflexão. Será que você realmente está com preguiça ou você está se cobrando demais? Será que você realmente está com preguiça ou você está com medo de fazer o que você tem que fazer? Porque você já tem que se esforçar tanto e se expor tanto por estar num país diferente, por não ter sua família por perto, não ter amigos, fazer grande parte das grandes decisões da sua vida sozinha, lidar com uma sobrecarga emocional de saudade, de solidão, de culpa, de julgamento diariamente. Vê só, aqui o título desse episódio é procrastinação, mas eu te convido realmente a destrinchar e dar nome para o que você está sentindo, para a razão pela qual você está procrastinando, entre aspas, ou deixando de fazer. Porque você vê que podem ser várias questões aí. Quando estava pensando no roteiro desse episódio, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu gosto muito de tatuagem e eu comecei a fazer minhas tatuagens depois que mudei aqui pra Irlanda, 14 anos atrás, que foi a minha primeira tatuagem. Então eu tava no comecinho ali dos meus 20 anos, uma jovem adulta. E eu lembro muito bem que uma das primeiras tatuagens, inclusive, que eu fiz foi em relação a esse pensamento, que onde eu tava assim, tomando muitas decisões, muitas, muitas mesmo. Era meu primeiro ano morando fora, eu tava resolvendo questão de carreira mesmo, que a carreira que eu sempre trabalhei, que era em empresas, como psicóloga em empresas, não fazia mais sentido para mim. E aí eu tava também com questões de casa, moradia, relacionamento, idiomas, certificação da psicologia. Nossa, fazer amizades, aprender a cultura nova, aprender os lugares, os passeios, ainda conhecer a Europa. Ai, você já sabe esse rolê todo, né? Imagina, eu tava com tudo isso na cabeça. E eu ficava muito me questionando, nossa, sempre tem uma pergunta a ser respondida. Sempre tem uma questão para eu resolver. Sempre, sempre tem. Nunca acaba. E aí, eu falei assim, nossa, a vida é um ponto de interrogação. Eu me lembro falando isso pra uma amiga minha que trabalhava comigo. A vida é um ponto de interrogação. O que eu vou fazer? E eu sempre fui muito das analogias, né? Eu acho que é fácil pra gente começar, pra gente conseguir pensar, aprofundar naquela questão. Tanto que é uma das coisas que eu gosto de fazer com os meus clientes em terapia, que é trazer uma analogia. E aí, quando eu trouxe isso do a vida é um ponto de interrogação, e eu mesmo perguntei, nossa, eu vou ter que conviver com esse ponto de interrogação a vida toda? Quando que acaba? E aí eu imaginei eu abraçada num ponto de interrogação. Eu vivendo a minha vida ali, sempre com perguntas. Eu falei, como é que pode ser isso? Falei, vou tatuar um ponto de interrogação. Ué, vou ter que estar sempre com perguntas? Aí pensei, quando que acaba as perguntas? E aí eu mesma me respondi, um spoiler da vida, né? A hora que acabar as perguntas é porque acabou a vida. E aí eu morri. Pode ser um pouco dramático, mas na verdade isso me deu um insight de que sempre vai ter muita coisa para fazer, sempre vai ter muita coisa para resolver e coisas importantes, sim. A questão é que eu vou ter que priorizar. A questão é que eu vou ter que ver e conviver com esse ponto de interrogação a vida toda. E até um ressignificar, que é dar outro significado a essa lista de afazeres ou essas
coisas que ainda ficam em aberto, essas perguntas a serem respondidas, olhar para um outro lado ressignificando, olhando com leveza, de que bom que tem pergunta, que bom que tem projetos, que bom que tem coisas que eu ainda quero resolver, que bom que ainda tem burocracia de tirar passaporte, resolver visto, casa, sei lá o que mais conta, porque quer dizer que ainda há vida, mulher. E aí eu faço você pensar e questionar na mesma coisa. Como é que você quer encarar a sua vida? Que você tá procrastinando, que nunca acaba, e você ficar se frustrando por tudo que ainda tem a ser feito e o quão dolorido vai ser, ou você ressignificar isso, refazer suas prioridades a cada dia, se permitir ver o que realmente é mais importante e ir tentando ali fazer aos poucos, responder aos poucos, porque não vai dar para responder tudo. E se você responder tudo, é porque acabou, é porque morreu, é porque chegou ao fim da vida. Vê só. Muita coisa. Bora beber um pouco d'água? Que aqui nós somos mulheres expatriadas hidratadas. Eu com a minha mamadeira aqui. Eu aí quero falar um pouco mais ainda sobre como que pode facilitar essas priorizações, né? Essas tantas atividades, tantas responsabilidades da mulher expatriada. Se hidratou? Então tá bom. Então vamos lá. Que nós somos plantinhas com sentimentos que precisamos de água e sol. Sol já tá faltando. Então, lembrando, muito bom esse lembrete. Setembro, tá? A gente precisa começar a tomar vitamina D, tá bom? Principalmente se você mora na Irlanda, nos países que estão mais escuros já agora em setembro, por favor, não esquece de tomar sua vitamina D. Voltando. Então, sobre a procrastinação, eu sei que tem muita coisa nessa lista, que sempre vai ter perguntas. Ok, Joyce, eu entendi que eu tenho que abraçar esse ponto de interrogação e pensar que a vida é isso mesmo. Mas e quando eu tô atolada porque eu sou uma mulher expatriada que tá resolvendo todas as coisas eu mesma, não tem uma rede de apoio, não tem pessoas que resolvam as coisas pra mim, tem coisas muito importantes a serem resolvidas. Eu preciso que você priorize, mulher. Então assim, não adianta falar, tenho que escrever um livro. Não. Você tem que destrinchar em capítulos, destrinchar em qual vai ser o projeto. Quem que aqui é PM, né? Project Manager. Você tem que organizar o teu projeto. Então pense em todas as suas atividades que você coloca lá na tua lista de afazeres como uma coisa gigante. Então, aplicar para o meu passaporte irlandês. Nossa, aplicar para minha CNH alemã. Aprender alemão, aprender espanhol, aprender inglês. Ver que isso é procurar outro emprego. Ver que é um negócio muito grande. Você olha lá e você fala, escalar um Monte Everest. Pá! Gigante. Tem que destrinchar. Então, quando a gente pensa para escalar uma montanha, tu não tem que, eu tenho que treinar. Então, eu tenho que ir na academia, fortalecer meus músculos, eu tenho que ler sobre como que é o treino para caminhada, como que é o treino sem tanto oxigênio, eu tenho que treinar com uma mochila nas costas depois, eu tenho que ver a logística, que época do ano que é melhor subir a montanha, e mediante a data que eu vou subir a montanha, eu faço um cronograma de treinamento, eu vou sozinha, alguém vai comigo, eu vou contratar um personal trainer, sabe? E aí, com a questão de, vou usar essa de aplicar para o passaporte, que é uma burocracia chata, chata, chata. Já passei 2 vezes já por isso. Deus do céu. Muito chato. Muito chato ficar sem fazer burocracia do passaporte, muito chato ficar sem passaporte. Como diria minha avó, só tem burocracia de fazer passaporte quem tem direito a passaporte, não é mesmo? Eu vou explicar. É que a minha avó, ela pensa um negócio assim, ela sempre fala que só bate o carro quem tem carro. Só tem que acordar cedo para ir trabalhar quem tem trabalho, sabe? Esse tipo de coisa. Então, vamos pensar desse jeito, né? Os problemas de privilégio que nós temos. Mas tem uma dor, como a gente sempre fala aqui. E aí você pensa em destrinchar a aplicação desse passaporte. Então tu vai lá e entra no site primeiro. Quais são os documentos que eu preciso? Qual que é o processo que faz? Olhando, não juntando os documentos, olhando assim, eu já tô elegível ao passaporte? Eu tô, beleza. Então vamos pegar a lista desses documentos? Primeiro você faz a lista, sabe? Aí você vai destrinchar então as suas atividades. Então, eu tenho que olhar no site se eu sou elegível, eu tenho que pegar a lista de documentos, eu tenho que juntar os documentos, eu tenho que pegar os contatos de referral
dos irlandeses que vão me indicar que eu vou poder dar o telefone, eu tenho que ir atrás do advogado que vai assinar a cópia do meu passaporte. Olha eu aqui, já tô na lista de como fazer isso. Mas sabe, porque é tudo muito burocrático. Aí eu vou lá, vou colocar no site, aí eu vou revisar, eu vou pedir para um amigo revisar para mim, posso pedir, né? Mas isso tudo são atividades, você não pode pensar, aplicar para o passaporte irlandês, entende? E a mesma coisa para todas as outras questões da sua vida. Tu vai querer fazer uma transição de carreira. Aí você pensa, mudar de emprego. Qual emprego? Ai, não sei que emprego. Aí tu entra lá no LinkedIn e começa um tiroteio nas vagas. E aí é vaga que é para júnior, pleno, sênior, empresa de TI, de serviços, de produto, vira uma coisa louca. Aí você fala, ninguém fala comigo. Mas por quê? Porque você não se organizou, tu não priorizou, você só ficou falando, tô procrastinando trocar de carreira, tô procrastinando fazer uma transição de carreira, estudar pra uma coisa que eu gosto. Mas, vê, não trouxe clareza pro que você quer, pra onde você vai. Inclusive, isso faz eu lembrar do trabalho da Ana Carolina Lisboa, que ela é uma profissional de transição de carreira e de carreira na Europa. Ela ajuda você, mulher, que mora fora do Brasil, a estruturar a tua carreira aqui. E aí, o que a Carol faz com você? Muito provavelmente ela vai destrinchar. Ela já sabe quais são as questões, os pilares que você tem que olhar. Então, você vai ter que fazer um curso, uma certificação, você vai ter que arrumar o seu currículo, você vê? Mas antes de fazer tudo isso, o que você quer da sua vida? Percebe? Destrincha e organiza. E aí, por que quem vai lá com a Carol fazer o processo de mentoria dela consegue transicionar de carreira? Porque seguiu um processo, certo? Por que quem faz terapia, né, consegue lidar com as questões e desenroscar a vida? Seja o que for as suas questões. Então, que seja de trabalho, questões emocionais, traumas, trava para conseguir relacionamento, trava para falar o idioma, para conseguir aprender a dirigir na Holanda, para comprar uma casa, para... Por quê? Porque na terapia, eu junto com você destrincho todas essas questões. A gente olha para o passado, onde que isso começou, por que que isso vem, qual que é o comportamento que você repete, vamos ressignificar, vamos olhar o que que você quer. Vê? Não é um negócio assim, ó, arrancar trauma. Aí tu vem aqui, ó, faço igual a podóloga maravilhosa que tem aqui em Dublin, que vai lá em uma sessão, tira o encravado da tua unha. Não, gente, é um processo. É um processo, certo? É um processo. Então, mulher, antes de dizer que você está procrastinando, eu quero que você olhe com mais amor para você. Eu quero que você faça esse movimento que a gente fez aqui hoje de, pera lá, eu tô procrastinando, eu tô querendo ser perfeccionista? Quais os sentimentos que tem por trás disso daqui? Você vê? Vai fazer igual a gente faz na terapia. A diferença é que na terapia, eu como profissional vou te guiando, mas de qualquer forma você vai ter que se questionar. E aí você vai dar nome aos sentimentos que estão envolvidos. O que é que faz você congelar? O que é o sentimento? Qual é o sentimento que faz você não fazer o que você gostaria de fazer? E muito provavelmente tem crenças aí que te bloqueiam. Questões de medo, de julgamento, de várias coisas que a gente comentou aqui, certo? Procrastinar, mulher, é humano, ainda mais quando você mora fora do Brasil. Tem toda essa carga emocional, essa responsabilidade de fazer acontecer, de tomar atitudes, ações que se você não fizer, outra pessoa realmente não vai fazer. Agora, se você for mais uma para te julgar, para te criticar, para pesar a mão em ti, aí que as coisas não vão acontecer. Não vai mesmo, certo? Você não precisa carregar o peso de ser perfeita e muito menos de se culpar por adiar alguma coisa. O convite que eu te faço aqui é de você se escolher. Seja na sua procrastinação, no tentar algo diferente, no pedir ajuda, no assumir o cansaço, a exaustão, ou assumir o medo, ou assumir de que você está se exigindo demais. E a partir daí sim, você pode traçar um plano. Traçar um plano para a direção que você quer, traçar um plano de pedir ajuda de uma psicóloga, para te ajudar nesse seu processo da sua vida, ok? Mulher, não esquece que toda semana, a não ser a semana que eu tô doente, não é mesmo? Que essa semana aconteceu, ó, 27 episódios, essa semana eu tava doente.
toda semana a gente tem um episódio novo aqui e conteúdo lá no Instagram praticamente todo dia, pra gente falar sobre essas dores suas, nossas, de mulher expatriada. Por favor, compartilha esse conteúdo, porque vai ajudar muitas outras mulheres a se sentirem pertencentes a um grupo, de que não estão sozinhas, que os desafios delas não são frescura, preguiça ou ingratidão. Juntas, nós somos mais corajosas, ok? Então, compartilha esse episódio lá no Instagram ou nos grupos de WhatsApp com as suas amigas que também moram fora do Brasil. E não esquece de dar aqui as 5 estrelas e seguir o podcast na sua plataforma preferida, porque agora a gente está muito chique. Mulher Expatriada com podcast em todas as plataformas principais de áudio. Ah, que maravilhoso! E é isso. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau!